Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde para o pessoal da técnica. Estamos aqui nesse sábado abençoado por Deus para mais um programa Uma Razão para Viver. Muita gratidão pela companhia de vocês, queridos ouvintes. Muita gratidão ao Boy por nos oportunizar esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. Hoje, o estudo será feito por mim, Marlene Ramos, a convite da instituição, e estou muito feliz com a divulgação da doutrina espírita. O tema de hoje é Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, Espírito da Verdade, Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Jesus esteve na Terra, veio ensinar o amor verdadeiro, como deve ser sentido e vivenciado, porque somente o amor nos impulsiona para o progresso moral, em relação a nós mesmos e às pessoas que estão à nossa volta. Jesus resumiu os mandamentos em apenas dois: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração e o teu entendimento. Amar o próximo como a ti mesmo. Para amar o outro, precisamos nos amar primeiro, compreender as limitações e as más tendências que existem em nós. Jesus não veio interferir no cumprimento das leis. Veio fazê-las serem cumpridas com amor e benevolência. Nos respeitar e respeitar o outro, pois todos possuímos determinado tempo para a transformação moral para a qual fomos criados. Vou contar para vocês uma pequena história que fala do amor. Certa vez, Buda estava com seus discípulos à beira de um riacho, sentado nas pedras, passando-lhes ensinamentos. De repente surgiu um homem, foi até Buda e cuspiu-lhe o rosto. Os discípulos queriam dar uma lição no homem, que estava indo embora. Buda disse-lhes: não façam nada, deixe-o ir embora. Os discípulos ficaram irritados com a atitude desrespeitosa do homem. No dia seguinte, o homem voltou, arrependido, para pedir-lhe perdão. Buda, muito tranquilo, lhe falou: o homem que está hoje à minha frente não é o mesmo que esteve aqui ontem. Não tenho nada a perdoar. Observe as águas do rio. Nunca são a mesma água. Sempre há renovação delas. E você hoje é um outro homem. Vá em paz. Agora vamos ver alguns conceitos de amor. O primeiro conceito de amor foi ditado por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. O amor é o laço de luz eterna que une todos os mundos e todos os seres da imensidade. Sem ele, a própria criação infinita não tem razão de ser, porque Deus é a sua expressão suprema. Se Deus é a expressão suprema do amor, o amor é um laço de luz eterna, como Emmanuel diz aqui, e liga, religa todos os povos do planeta. Muito interessante esse conceito de amor. Outro conceito de amor
do livro Libertação pelo Amor, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. Quando se ama, nada constitui esforço, sofrimento, sacrifício. O amor é tão rico de carinho e de bênçãos que se multiplica à medida que se oferece, jamais diminuindo de intensidade quanto mais se distribui. O amor nunca se exalta, nem reclama, porque é fonte de compreensão. Nada obstante, também de educação das emoções, do comportamento, da vida. Continuando, do mesmo livro, Libertação pelo Amor. Quando Jesus recomendou o amor como condição especial para a felicidade humana, estabeleceu que era necessário torná-lo amplo e restrito, de forma que se iniciasse em si mesmo, agigantasse-se até o seu próximo e rumasse na direção de Deus. Esse amor é o amor incondicional, sem limite, libertador. Quanto mais se ama, tanto mais se é ditoso. O amor, portanto, abarca todas as aspirações da criatura inteligente, que um dia se lhe renderá totalmente feliz. Para que um dia nós possamos conseguir a felicidade total, que ainda não conhecemos, só conhecemos momentos felizes, o amor é a chave mestra. O amor é o caminho para essa caminhada em busca da felicidade completa. E envolve muitos sentimentos. O amor envolve muitos sentimentos. O perdão é uma forma de amar. A generosidade, a gratidão são formas de amar. A bondade, a afeição, a alegria de viver são sentimentos que fazem parte do amor. Quando nós conhecermos e agirmos de acordo com todos esses sentimentos, estaremos conhecendo o amor verdadeiro. E dessa forma, conquistaremos a felicidade. Porque estamos sempre em busca da felicidade, mas não sabemos nem como, nem onde encontrá-la. Porque vivemos num mundo de provas e expiações, em aprendizado constante. Por isso, estamos aqui encarnados, para aprender as lições que até hoje não conseguimos compreender, para que façam parte da nossa vida toda uma gama de sentimentos que precisamos sentir em relação ao outro, em relação ao próximo e principalmente em relação a nós mesmos. Só seremos totalmente felizes quando vivermos o amor em sua plenitude, em sua forma maior. Continuando os conceitos. O amor sem a instrução pode converter-se em aprisionamento afetivo, enquanto que o conhecimento sem o amor consegue gerar comportamentos cruéis, mesmo quando se afirmando portador de objetivos enobrecidos. A instrução é a educação.
é o conhecimento que todos nós precisamos adquirir para chegarmos, para alcançarmos a compreensão maior da vida, do amor que nos guia pela vida fora. Sem o conhecimento, sem o amor, nós não conseguimos gerar sentimentos nobres. Geramos sentimentos dolorosos, sentimentos muitas vezes até cruéis, o que nós ficamos sabendo a todos os dias, a toda hora, de atitudes nefastas que acontecem não só no Brasil, mas em todo o planeta. O sentimento voltado à criminalidade, o sofrimento voltado às guerras pelo poder, pelo domínio de algumas coisas. Vamos ver agora qual é o significado de instrução. Instrução é o ato ou efeito de instruir, é adquirir conhecimento. O ser humano adquire as luzes para o discernimento saudável, para a vivência compatível com os impositivos do amor. O conhecimento se faz extremamente necessário, porque através do conhecimento vamos compreendendo que o amor é de importância vital. Nos faz discernir o certo do errado. Nos faz discernir os equívocos. E se não conseguimos fazer esse discernimento, nós não estamos trabalhando o amor incondicional que Jesus Cristo veio ensinar. Jesus Cristo, quando aqui esteve, ele não veio destruir as leis. Ele veio para fazê-las serem cumpridas, mas com amor, sem brutalidade, sem incompreensão. Mostrar o erro para a pessoa, mas sem julgar aquela pessoa. Falar do erro, sim, mas sem julgamento pessoal. A nova lei que nos veio com a nova revelação, com o Espiritismo, é a lei da instrução. Pois não é o Espiritismo o nosso grande instrutor? Aquele que nos lembra os ensinos evangélicos, que nos explica, que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra? A doutrina dos espíritos é o conhecimento em si das leis morais. É o conhecimento, é o estudo do Evangelho de Jesus. Ele é o grande instrutor para que possamos aprender o Evangelho de Jesus. E nos explica de onde viemos, para onde vamos e por que estamos na Terra. São perguntas que sempre nos fazemos, ou pelo menos em determinada época da nossa vida. De onde viemos? Para onde vamos? O que estamos fazendo aqui na Terra? Não é o Espiritismo
que nos consola em nossas dores e em nossos desesperos, não por uma vaga promessa, mas pelo conhecimento do nosso destino. Conceito de Herculano Pires, no livro Tesouro dos Espíritas. O Espiritismo é uma doutrina consoladora, acolhedora, confortadora, que nos comove, mostrando a conduta que devemos cumprir. Pois quando estamos em meio a muita dor e em muito desespero, nós nos revoltamos, nós muitas vezes blasfemamos contra Deus, porque Deus permite determinados acontecimentos, enquanto que não é a permissão de Deus, é a nossa evolução. É onde nós estamos na nossa capacidade de evoluir. Enquanto nos revoltarmos contra Deus, nós estaremos muito atrasados ainda. Porque estamos aqui para aprender as lições que não conseguimos ainda aprender. Para despertar em nós a fé em Deus, a fé no Evangelho de Jesus, através do seu aprendizado. É para isso que estamos encarnados no planeta Terra, que é um planeta de provas e expiações. O que o Espiritismo nos ensina? Nos ensina uma série de coisas. Primeiro, promove a renovação das ideias. Através do conhecimento, nós vamos renovando o nosso modo de pensar, as nossas ideias, deixando aquela ideia antiga para trás e colocando no lugar uma ideia renovada, uma ideia nova. Segundo, favorece a nossa evolução. Compreendemos o que precisamos fazer para evoluirmos através da doutrina dos espíritos, através dos livros da codificação. Terceiro, melhora a nossa vida pessoal. Ao começarmos a estudar a doutrina, a frequentar a casa espírita, nós vamos nos modificando. E desta forma, a nossa vida pessoal, o nosso relacionamento pessoal vai acontecendo de uma forma mais natural, de uma forma mais amena. Quarto, dinamiza nossa área intelectiva. O que quer dizer isso? Que coloca em movimento o nosso intelecto, abre a nossa mente para o conhecimento do Evangelho de Jesus, dos ensinos da doutrina espírita e que interferem na nossa vida. Dinamiza nossa área intelectiva, a parte cognitiva que cada um de nós possui. Quinto, enriquece o campo mental. Olha que interessante. O nosso campo mental hoje não é o mesmo de séculos passados. Não é o mesmo de milênios
passados. A cada novo conhecimento, o nosso campo mental ganha com isso, se enriquece. Dilata a razão. Nós todos possuímos a razão. Eu gosto disso por causa disso. Há um motivo, há a razão. Então, dilata esse poder que nós temos de raciocinar claramente, compreender as nossas atitudes e a atitude das pessoas que estão à nossa volta. Abre os horizontes espirituais. Olha que maravilha! Os nossos horizontes espirituais são abertos através do ensino dos espíritos. É muito bom. Nos conecta de uma forma mais clara e melhor com a espiritualidade, com Deus, com Jesus, com os bons espíritos que nos aconselham sempre, nos ajudam sempre. Elimina a nossa ignorância. Tudo aquilo que nós não sabemos, damos o nome de ignorância. É ignorância no sentido de não conhecer, de não saber. E estudando a doutrina espírita, nós vamos afastando de nós essa falta de conhecimento, essa ignorância. E vamos aprender de uma forma mais clara. Desperta a nossa consciência. Todos nós temos em nós a consciência do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim, do amor, do ódio, da paz, da violência. A doutrina dos espíritos nos ensina, nos faz acordar e começamos a diferenciar o que é certo do que é errado. Isso vai acontecendo ao longo dos milênios, porque nem sempre nós fomos assim. Nós estamos assim. Tem uma frase do Vinícius, o mestre na educação. A missão do Espiritismo é educar para salvar. Do mesmo modo que a missão das escolas são educar, transformar, tirar as crianças e os jovens da ignorância. A missão do Espiritismo é bem parecida. Educar para salvar. Precisamos conhecer, precisamos aprender para discernirmos com maior clareza como devemos agir, como devemos viver. E assim, estudar a doutrina espírita é como estarmos estudando as matérias numa escola, para progredirmos intelectualmente, para, através do conhecimento, verificarmos o que podemos e o que não podemos fazer. E você que ligou o seu rádio nesse instante, estamos aqui com o programa Uma Razão para Viver, realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Para você, ouvinte, que não sabe onde fica a nossa instituição ou queira conhecer,
vá nos fazer uma visita. A Sociedade Espírita Joana de Ângeles fica situada na Travessa Paulino Alves Tavares, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. Nossas reuniões públicas são às segundas e quintas-feiras, com acolhimento às 19h30. Ficaremos felizes com a sua visita. Nossa instituição possui evangelização aos domingos, às 9h30. Fazemos diversos trabalhos assistenciais, como entregas de enxoval de bebê às gestantes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas, bolsas de Natal, e você poderá adotar uma criança para a bolsa, para passeios. Poderá ajudar com itens dos almoços que servimos aos domingos, quase 100 refeições. Poderá doar roupas para o nosso bazar. Enfim, há muitos meios para colaborar, caso desejem. Só entrar em contato conosco pelo telefone 24 98843 7822. 24 98843 7822. Nós paramos no primeiro bloco falando sobre o ensino espírita. E com a frase de Vinícius, o mestre da educação, que diz: a missão do Espiritismo é educar para salvar. A doutrina dos espíritos possui 3 aspectos: a ciência, a filosofia e a religião. A ciência acompanha a ciência nas descobertas, nos estudos feitos pelos cientistas, no progresso científico. A filosofia é a parte do espiritismo que nos leva aos nossos questionamentos. De onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo na Terra, como vai ser, quando chegar a hora da nossa partida. A filosofia nos dá as respostas que nós estamos precisando, que nós fazemos e que ninguém sabe responder, ninguém sabe explicar. E a religião? A religião é a ética, é a moral, é a nossa conexão com o Criador, é a nossa conexão com os amigos espirituais que nos auxiliam sempre que há necessidade. Então, esses 3 aspectos constituem a doutrina dos espíritos: ciência, filosofia e religião. O espiritismo nos ensina a fé raciocinada. O que quer dizer? Vamos ter fé em algo, mas compreendendo o porquê da fé. Não compreendendo, não achando porque nos foi imposto. Compreendemos determinada situação, raciocinamos sobre ela, aí essa fé surge, que nós chamamos, vou repetir, de fé raciocinada. A nossa fé não é simplesmente por ter fé, é a fé baseada na razão, baseada no nosso raciocínio. Emmanuel nos diz: religião é o sentimento divino
cujas exteriorizações são sempre o amor, nas expressões mais sublimes. Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio, a religião edifica e ilumina os sentimentos. A religião nos faz perceber quais são os melhores sentimentos que devemos sentir, como devemos agir neste momento ou no outro momento. A religião nos liga a Deus, nos religa, nos conecta. A ciência e a filosofia se irmanam na sabedoria. A religião personifica o amor, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos pórticos sagrados da espiritualidade. Então, nós precisamos conhecer o amor, praticar o amor e usar desse amor com sabedoria, com compreensão, para quando nós partirmos desta existência, podermos adentrar a colônias espirituais sagradas para continuarmos o nosso aprendizado. Daí a importância da ciência, da filosofia e da religião. Primeiro nós temos Deus. As duas asas que está falando anteriormente é o amor e a instrução, que já estudamos desde o início do programa. Amor deve ser praticado, sentido, praticado. A instrução deve ser estudada, aprendida, para compreendermos melhor as coisas que nos acontecem e que acontecem com os outros que estão ao nosso redor. Amor e instrução é o título do nosso estudo dessa tarde, que fala de amor e fala de instrução. O amor e a instrução devem caminhar juntos. À medida que nós vamos aprendendo, o amor vai se desenvolvendo, o amor vai surgindo com mais clareza. No Livro dos Espíritos, na pergunta 685A, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos e eles respondem. Há um elemento que se não costuma fazer pesar na balança, e sem o qual a ciência econômica não passa de simples teoria. Esse elemento é a educação. Não a educação intelectual, mas a educação moral. A educação intelectual é importante? É muito importante. É o que nós aprendemos nas escolas. Mas, e a educação moral? Aprendemos em casa, com a família, com os nossos amigos, com as mais diversas religiões que existem. Não nos referimos, porém, à educação moral pelos livros, e sim à que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. Então, o que é essa educação?
tanto a educação intelectual quanto a educação moral. É aquela que nos faz aprender hábitos saudáveis, que nos faz adquirir o hábito e vivenciá-lo da melhor forma possível, de acordo com o nosso aprendizado intelectual e de acordo com o nosso aprendizado moral. E Kardec completa, comentando a questão 917 do mesmo Livro dos Espíritos. Faça-se com a moral o que se faz com a inteligência, e ver-se-á que se há naturezas refratárias muito maior do que se julga. É o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. O que é natureza refratária? O ensinamento chega até mim, mas eu não consigo aprendê-lo. E reclamamos que não temos uma cultura adequada, que os professores não são bons, que a vida não é boa, que a inteligência não é do jeito que eu deveria que fosse. Então, nós precisamos fazer com a nossa inteligência moral o mesmo que fazemos com a nossa inteligência intelectual. Só assim vamos produzir bons frutos. Vamos progredir. Vamos evoluir da melhor forma possível. Em um campo de concentração nazista, foi encontrada uma carta dirigida aos professores. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhuma pessoa devia presenciar. Câmaras de gás construídas por engenheiros ilustrados. Crianças envenenadas por médicos instruídos. Bebês mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês mortos a tiros por ginasianos e universitários. Assim, desconfio da educação. Meu pedido é o seguinte: ajudem os seus discípulos a serem humanos. Os seus esforços nunca deverão produzir monstros cultos, psicopatas hábeis ou reis mães instruídos. Ler e escrever, saber história e aritmética só são importantes se servem para tornar os nossos estudantes humanos. Olha que carta interessante, né? A importância de se conhecer as matérias do ensino intelectual. Só é importante se esse aprendizado serve para tornar os nossos estudantes humanos. Não para que os estudantes, nós de modo geral, pratiquemos atitudes ruins, atitudes cruéis, atitudes perigosas. Vamos ver o que diz a antiga lei do Velho Testamento sobre esse assunto. A antiga lei, a do Velho Testamento, era a lei da justiça, dura e fria como a espada. Por isso, a Bíblia está cheia de matanças ordenadas pelos próprios profetas.
Herculano Pires, como irmão Saulo, no livro Tesouro dos Espíritas, de Miguel Vives. Antigamente, na antiguidade, havia crimes, se cometiam crimes hediondos, porque a lei da justiça não era amorosa, era dura e fria. Daí, muitos profetas foram assassinados ao longo da história. O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. Todos nós possuímos, nem que seja uma centelha desse amor, ao nascermos. O amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quanto instruído e depurado, tem sentimentos. Desde lá atrás, quando fomos formados, nós agíamos por instinto. Instinto de sobrevivência, instinto de reprodução, todo tipo de instinto. À medida que as existências vão acontecendo, vamos progredindo, vamos avançando mais em conhecimentos intelectuais e já alguns morais. Mas quando nós adquirimos o conhecimento real, depurado, temos sentimentos, bons sentimentos, aí estaremos alcançando o que Jesus espera que nós possamos alcançar. Quando aprendemos, temos conhecimento intelectual e moral, vão surgindo os sentimentos nobres em nós, até sermos capazes de alcançar o amor incondicional, o amor sem barreiras. Muito interessante. São Mateus, no capítulo 13, versículo 10 a 15, diz assim: Falo-lhes por parábolas, porque não estão em condições de compreender certas coisas. Eles veem, olham, ouvem, mas não entendem. Fora, pois, inútil tudo dizer-lhes, por enquanto. Digo, porém, a vós, porque dado vos foi compreender esse mistério. Jesus falou isso para os apóstolos, que já estavam compreendendo melhor a mensagem do Mestre. Ele falava às multidões através de parábolas. O que são parábolas? São narrativas, utilizando os aspectos daquele local para exemplificar o que ele queria dizer. Porque nós precisamos compreender o que algumas religiões dizem dos mistérios de Deus. Mas só com a nossa evolução moral compreenderemos, conseguimos compreender o que até hoje ainda não compreendemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 4, nos diz: não se deve pôr a candeia debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro,
a fim de que todos os que entrem a possam ver. A candeia, a luz, nós precisamos colocar no alto, para que o ambiente todo fique iluminado. Se nós colocarmos embaixo de alguma coisa, só vai iluminar o chão. Então, essa fala de Jesus é muito interessante. E os espíritos falam para Kardec: tal sentença não significa que se deva revelar inconsideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem queira se instruir. Porquanto, há pessoas a quem uma luz demais viva deslumbraria, sem as esclarecer. Então, passar o conhecimento, passar o ensinamento, deve ser de acordo com a inteligência daquela pessoa ou daquele povo. Porque, caso contrário, ela pode se deslumbrar demais, sem compreender, sem o devido esclarecimento que está sendo passado. Então, a uma criança, nós ensinamos as coisas de uma forma, porque não estão ainda em condições de aprender de uma forma mais sofisticada. Mas depois que crescemos, nos tornamos adultos, já conseguimos ter a compreensão melhor dos fatos, de outras formas que são colocadas. O livro edificante é o templo do espírito, onde os grandes instrutores do passado se comunicam com os aprendizes do presente, para que se façam os mestres do futuro. Quantos e quantos livros, quantas obras há? Porque lá atrás, os escritores, os instrutores do passado nos comunicaram através da sua obra. E nós pegamos essas obras, vamos estudar, para que nós possamos nos tornar os mestres do futuro. Mensagens esparsas, psicografia de Francisco Xavier. Vamos falar um pouquinho sobre o resumo das obras básicas. As obras básicas. O Livro dos Espíritos, que são perguntas e respostas. O Livro dos Médiuns, que fala sobre a mediunidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre os ensinamentos de Jesus. O Céu e o Inferno. E a Gênese. São esses 5 livros que foram codificados por Allan Kardec. Né? O Livro dos Espíritos foi lançado em 1857. O Livro dos Espíritos contém a espinha dorsal da doutrina, através de perguntas e de respostas. E tem mais os outros livros que eu falei. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Assim, queridos ouvintes, agradecemos a companhia de todos vocês, o carinho da audiência, desejando que Deus abençoe a todos. Que a paz e luz, com boas vibrações, cheguem nesse momento no lar de cada um. Assim, estamos concluindo o estudo da tarde.
Um forte abraço para cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.